Oi, gente, aqui é a professora Shirley e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metabolismo energético. Então, eu quero que vocês pensem uma coisa. Para as nossas células funcionarem, para elas produzirem substâncias, transportar-se, dividir, o que é necessário? É necessário energia. E de onde vem a energia das nossas células? Da alimentação, né? Então a gente precisa ingerir. Vamos lembrar, nós somos organismos consumidores, né? Heterotróficos. A gente não consegue produzir o próprio alimento, a gente precisa se alimentar. E através da digestão e da utilização de alguns desses nutrientes do alimento é que a gente consegue obter energia. Tá? Então a gente chama de metabolismo energético o conjunto de reações químicas que vão produzir essa energia necessária para a nossa sobrevivência, certo? Bom, o metabolismo ele pode ocorrer nele reações que a gente chama de anabolismo, que são reações de síntese de produção. Então, toda vez que ocorre uma reação onde há produção de alguma coisa, a gente chama de anabolismo. Quando ocorre uma degradação de alguma substância, de algum produto, a gente chama aquilo de catabolismo, tá? Então, lembra, toda vez que a gente falar em metabolismo, reações químicas no nosso corpo, neste caso especificamente das reações que envolvem energia, anabolismo, produção, catabolismo, degradação. E qual é a nossa fonte de energia dentro da célula? Então eu falei que a gente precisa se alimentar para obter energia, mas essa energia vem de onde? Essa energia ela vem principalmente da glicose. Tá? Então a glicose é um carboidrato e ele tem como principal, tem como função dentro do nosso organismo fornecer energia. A gente fala energia imediata. Assim que a célula precisa de energia, ela busca na glicose, tá? A glicose eu coloquei ali a fórmula dela, ela é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e um oxigênio. E vai ser ali o combustível energético das células, tá? Quando a glicose ela é quebrada, ela libera energia que está ali entre as ligações de carbono, e essa energia vai ser capturada e armazenada numa molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima tela. Aqui eu coloquei para vocês os mecanismos de obtenção de energia na natureza, tá? Então, nessas próximas aulas, a gente vai falar ali da respiração celular. Mas existe na natureza a fotossíntese, que é um processo onde os organismos fotossintetizantes, eles produzem glicose, eles produzem carboidrato, tá? A partir de água, gás carbônico na presença da luz, tá? Mas hoje, especificamente, vamos falar aqui, ó, da respiração celular. Então, a respiração celular, aqui, a respiração celular é o processo de quebra da glicose para a liberação de energia, tá? Então, vamos pensar, a planta, ela produz a glicose na fotossíntese e aí depois ela faz a respiração celular, ela quebra essa glicose que ela produziu para poder liberar bastante energia dali. Nós não somos fotossintetizantes, nós não somos produtores. Então a gente não produz o próprio alimento, a gente se alimenta, esse alimento é digerido, essa glicose vai parar lá dentro das nossas células e dentro das nossas células vai acontecer o quê? A respiração celular. A primeira coisa que acontece quando essa glicose ela chega lá dentro das nossas células, ainda ali no citoplasma, é a glicólise. Glicose. Lise, quebra. Então vai ter a quebra da glicose, tá? Então a glicose, vamos ver ali, ó, C6, 6 hidrogênios, 6 carbonos, desculpa. Então a glicose vai ter ali os 6 carbonos e aí ela vai ser quebrado em duas partes de 3 cada, tá? Quando em alguns organismos fica só nisso, né? Então acontece essa glicólise, essa quebra da glicose em duas partes e por aí termina. Vai ter a formação de duas moléculas de energia, 2 ATPs, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, e parou por aí. A gente chama isso de respiração anaeróbica, que ela ocorre na ausência do oxigênio. Deixei até aqui no cantinho, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Opa.
ali, ó, ocorre na ausência de oxigênio, tá? Como os processos fermentativos, tá? Que vão ocorrer na ausência de oxigênio. Então, vamos imaginar ali um fungo, uma levedura qualquer que faça fermentação. O que ele faz? Ele vai utilizar ali algum carboidrato do meio, uma glicose, ele quebra essa glicose e ele vai utilizar só a energia liberada da quebra dessa glicose para sua subsistência, né, para os seus processos metabólicos, e vai fazer o processo que a gente chama de fermentativo. Porém, plantas, animais, né, eles não sobreviveriam com uma quantidade tão pequenininha de ATP como os que são gerados na respiração anaeróbica. Então, organismos maiores, a gente precisa de uma quantidade bem maior de energia, de ATP. Lembrando, ATP é aquela molécula que guarda energia, então a gente precisa de bastante. Então, a gente faz um processo que é chamado de processo aeróbico, ocorre na presença do oxigênio. E aí, esses processos, essa respiração celular aeróbia, né, na presença de oxigênio, ela vai ocorrer dentro de uma estrutura presente nas nossas células chamada de mitocôndria. Então, dentro da mitocôndria vai ocorrer uma série de reações químicas que vai fazer com que lá no final a gente tenha um saldo de 36 ATPs, certo? Bom, deixa eu passar aqui as telinhas para a gente entender melhor. Opa, cadê? Onde eu estava? Aqui, ó. Então, como que funciona a respiração celular? Então, aqui, ó, é melhor entender algumas coisas. As células conseguem energia através da glicose e a glicose é o combustível das células, certo? Nós já falamos sobre isso. A respiração celular, ela vai ter 3 fases. Ela vai ter a glicólise, que vai ocorrer lá no citoplasma da célula, onde a glicose é quebrada em 2 moléculas menores. E aí essas 2 moléculas menores entram dentro da mitocôndria, tá aqui, ó. Acontece na mitocôndria, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que é uma série de reações químicas que vai fazer com que no final a gente tenha um saldo grande de ATP. Então, a primeira etapa que essa glicólise é a quebra da glicose em duas moléculas menores. A segunda etapa vai fazer o quê? Essas 2 moléculas menores, que são chamadas de piruvato, elas entram dentro da mitocôndria. A mitocôndria é essa estruturazinha aqui, tá? E, ó, o ciclo de Krebs, ele vai acontecer, seria a membrana, aqui, ó, a gente chama de matriz mitocondrial. É como se fosse, assim, o citoplasma dessa mitocôndria, né? A matriz mitocondrial está para a mitocôndria como o citoplasma está para a nossa célula, tá? Aquele recheio. Então, o piruvato entra ali. E aí vai começar esse ciclo de Krebs. Eu até separei aqui mais ou menos. Olha, uma série de reações químicas que envolve uma série de substâncias, de moléculas carreadoras, tá? Como o FAD e o NAD. Então, eles são os mais importantes, são sempre citados, tá? Então, quem são FAD e NAD? Então, olha, ó, o FAD possui a mesma função do NAD, que é carregar elétrons ricos em energia para a última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. Tá? Então, essas 2 moléculas são moléculas carregadoras, né? Então, elas vão receber elétrons energizados, né? Fruto do quê, professor? Fruto das reações químicas que estão acontecendo ali. Então, elas vão pegar esses elétrons energizados e vão transportar para a última etapa da respiração celular, que é a chamada cadeia respiratória, tá? A cadeia respiratória, ela vai ocorrer no que a gente chama de crista mitocondrial. Então, vamos voltar aqui, ó, quero que vocês entendam. Tá vendo a mitocôndria? Ela não tem umas curvinhas assim, ó. Então, essa partezinha de dentro toda cheia de curvinha é chamada de crista mitocondrial, tá? E aí que vai acontecer essa última etapa da cadeia da respiração, tá? Então, é nessa fase aí, ó. Cadê? Cadê? Onde eu coloquei?
Aqui, ó, a terceira e última etapa da respiração celular acontece na crista mitocondrial e vai depender das moléculas FAD e NAD que carregam elétrons ricos em energia. É essa energia que vai ser usada para produzir uma grande quantidade de ATP, tá? E aí, eu coloquei para vocês, lá estava mostrando, são 32 ATPs, o saldo final que a gente tem, né? Então, eu ingeri um determinado alimento, fez digestão, essa glicose foi parar nas minhas células, uma glicose que entra lá dentro da minha célula, no citoplasma vão formar 2 ATPs. E aí, durante o ciclo de Krebs, eu vou ter mais 2 ATPs formados. Quem é o ATP? Uma molécula cheia de energia. Então, eu vou ter um total de 4 ATPs. E aí, lá no finalzinho, quando tem a cadeia respiratória, né, onde o FAD-NAD chega transportando um monte de elétrons energizados, vai ter a formação de 32 ATPs. Mais os 4 que eu já tinha, então tem um total de 36 ATPs. Então, para cada glicose que entra na minha célula, eu vou ter uma formação de 36 pacotinhos de energia. Tudo bem? E aí que no final eu deixei uma imagem um pouco maior, que eu printei para mostrar para vocês. Então aqui, ó, tem uma célula mostrando a mitocôndria dentro dela, tá em roxinho. E aqui embaixo, a mitocôndria em destaque, tá? E aí, as 3 etapas da respiração celular. A primeira é a glicólise, que ocorre no citoplasma, onde ocorre a quebra da glicose em 2 moléculas, né, menores, com 3 carbonos cada, são 2 piruvatos. Esses piruvatos, eles entram dentro da mitocôndria e aí começam os processos que vão gerar bastante ATP. No ciclo de Krebs eu tenho a formação de mais 2 e na cadeia respiratória eu vou ter um saldo de 32, ali tá 34, então diverge um pouco de livro para livro. Alguns estudiosos falam que são 32, outros são 34, e lá no final a gente pode ter um saldo de 36 ou 38 ATPs. Tudo bem? Esse metabolismo é um metabolismo muito importante, né? Então, assim, quem vem acompanhando o Centro de Mídias, acho que foram 3 ou 4 aulas falando sobre isso, porque ele vem descrevendo passo a passo essas reações químicas, tá? Eu não acho tão necessário aprofundar tanto o passo a passo dessas reações químicas agora com vocês, né? Mas é importante que vocês entendam o que é a respiração celular, quais etapas ela possui e onde ocorre cada uma dessas etapas e qual é o saldo final de ATP, qual é a função do ATP na nossa célula. Então são esses questionamentos que vocês devem fazer e entender, tudo bem? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido e a gente se vê.